Você sabe como atuar com a aposentadoria de professores que trabalham em regimes distintos? Ou seja, um professor que trabalhou parte da sua vida em um colégio privado e parte em um colégio do estado ou de um município? No vídeo de hoje você vai descobrir como atuar nesses casos e quais são as peculiaridades, então fica comigo. Mas antes, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo do mundo jurídico. Eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa extraída aqui do portal do Gov sobre o número de professores. E olha só como é um mercado que tem números de clientes aqui que possam estar interessados. Aqui na notícia, você vê que ao todo existem 2,2 milhões de pessoas que exercem a profissão na educação básica. Aqui em educação básica, a gente entende pelo ensino infantil, o médio e o fundamental. E ainda é possível que o professor seja vinculado tanto ao regime geral de previdência social quanto ao regime próprio de previdência social, sendo que o próprio vai ser dividido ali entre o federal, o estadual e o municipal. Ou seja, existe ali o amplo mercado. E um ponto que chama muito a atenção é que a maioria dos professores trabalham em mais de uma escola, ou seja, que existem recolhimentos ali, às vezes, para diferentes entes. É muito importante estar atualizado e saber como atuar em cada um dos casos. Existe um documento que o advogado precisa conhecer quando se fala em contagem recíproca, a CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. É o único meio de você levar contribuições feitas de um regime para outro, tanto do próprio para o geral, quanto do geral para o próprio. E são nessas situações que muitas vezes os advogados ficam em dúvida em sua atuação. No vídeo de hoje, a gente vai focar em um professor que contribuiu para o regime próprio de previdência social e também para o geral. E no momento de se aposentar, ele já havia completado o tempo em ambos os regimes. Mas no momento de pedir a aposentadoria no município, sendo que ele trabalhava ali no estado e no município, o estado não quis emitir a certidão de tempo de contribuição do período excedente ao que ele tinha, porque ele já tinha direito a se aposentar ali pelo estado, e sem esse documento, sem a CTC com esse período excedente, esse cliente não conseguiria se aposentar no município. E para isso foi necessário ajuizar a ação. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre esse caso com vocês. Antes, eu só quero chamar a atenção para um ponto. Quais são os clientes que você vai conseguir fazer os cálculos ali da aposentadoria em relação aos professores, servidores públicos? Então, é importante que seja um servidor público efetivo, seja aquele servidor que de fato faz os recolhimentos para o regime próprio. E o segundo ponto, que seja um professor ou que exerça as atividades relacionadas à docência. Esses vão ser os clientes para buscar fazer ali o planejamento previdenciário do professor ou, se for o caso de indeferimento, ajuizar ações relacionadas ali à aposentadoria do professor. Bom, então voltando ao caso que a gente estava conversando agora há pouco. Érica trabalhou simultaneamente em escolas do estado do Pernambuco e do município de Recife. Aqui eu vou mostrar para vocês. Em relação ao estado, ela trabalhou do dia 1º de janeiro de 93 a 12 de maio de 2023. Em relação ao município, ela trabalhou de janeiro de 2002 a maio de 2023. Ou seja, ela entrou no regime próprio estadual antes do regime próprio municipal. Ela passou em 2 concursos públicos diferentes. Ela já tinha o tempo de se aposentar pelo estado, fez o pedido administrativo e foi deferido. Ela se aposentou ali pelo estado. Quando ela foi solicitar a contagem no município, faltava um período para que ela tivesse direito ali àquela aposentadoria. O que ela pensou? Bom, consegui me aposentar pelo estado, mas fiz contribuições a mais do que foram contabilizadas no momento da minha aposentadoria. Vou pedir ao Estado a certidão de tempo de contribuição desse período excedente para averbar no município e me aposentar também pelo município. Ela recebeu a negativa administrativa que ela não poderia usar esse período excedente e que o Estado ia se negar a emitir a certidão de tempo de contribuição com esse período. Com o indeferimento administrativo, ela procurou um advogado especializado na área previdenciária para verificar
se de fato isso estava certo. O advogado falou para ela: não, o Estado não poderia se negar a entregar essa certidão desse período excedente. Vamos ajuizar uma ação contra o regime próprio do Estado de Pernambuco. E isso foi feito. Vou mostrar aqui para vocês a ementa. Certidão de tempo de serviço excedente e desaverbação. Aproveitamento do tempo excedente para fins de aposentadoria junto ao RPPS municipal. Possibilidade. Ou seja, a ação foi procedente, condenou ali o Estado a emitir a certidão de tempo de contribuição. Ela pegou essa certidão de tempo de contribuição e levou ao município e se aposentou também junto ao município. Mas antes de tomar qualquer medida, é muito importante que você faça os cálculos para não ajuizar uma ação e depois ainda correr o risco da sua cliente ter que pagar ali a sucumbência para a parte contrária. Então, eu vou mostrar para vocês uma estratégia de como fazer esse cálculo e conferir se de fato essa cliente teria ou não o direito. Eu tô com o CJ aqui aberto e eu inseri os períodos aqui que essa cliente trabalhou tanto no estado quanto no município, conforme mencionado aqui no início. E vocês podem ver que, se a gente avançar para o resultado, a gente verifica que dentro do regime próprio de Previdência Social do Recife, existia sim a possibilidade da aposentadoria aproveitando aquele período do Estado. É importante lembrar que a reforma previdenciária, a emenda constitucional 103 de 2019, deu autonomia ao regime próprio de Previdência Social estadual, distrital e municipal de instituírem suas próprias regras pós-reforma. Ou seja, aqui no CJ é possível fazer os cálculos tanto de todos os RPPS, tanto federal quanto estadual e municipal. E aqui a gente realizou um cálculo do RPPS de Recife, ou seja, foi super tranquilo, deu para eu inserir aqui o período que essa cliente tinha trabalhado no estado para ver como ficaria o aproveitamento e ver as regras de Recife de aposentadoria para ver aqui se essa cliente teria ou não o direito a se aposentar em Recife, considerando que as regras são diferentes para cada município. Então é importante analisar a legislação do município ou do estado ali, se for o caso de ajuizar a ação contra regimes próprios de previdência social. Já em relação a honorários, essas ações também são vantajosas, porque costuma-se cobrar os honorários sucumbenciais e também os honorários contratuais. Os honorários contratuais costumam ser sobre o êxito ali no valor de 30%, lembrando sempre de seguir a tabela da ordem, o que gera um valor alto de honorários, e também tem advogados que cobram para ingressar com a ação e analisar ali a documentação do seu cliente. Ou seja, essa área previdenciária que atua com aposentadoria de professor é uma área que traz uma vantagem financeira também para o advogado. E como eu mencionei com vocês, é uma área que tem muita demanda, considerando o alto número de professores no Brasil. Então, depois de assistir esse vídeo, você não vai mais cometer os erros mais comuns, que são deixar de pedir a certidão de tempo de contribuição, porque, se for o caso, por exemplo, de você estar pedindo uma certidão no regime próprio, caminho contrário, para levar ao regime geral, caso você não peça e depois tente ajuizar uma ação contra o INSS para contabilizar esse período, o INSS vai alegar a ilegitimidade passiva sobre aquele documento e já é o entendimento que, de fato, ele não é parte legítima para solicitar a certidão de tempo de contribuição. Isso cabe à parte autora. Então, esse erro você não vai cometer mais e deixar de pedir a certidão de tempo de contribuição. Também não vai errar mais em relação aos cálculos, confundindo o conceito de regime geral com regime próprio e confundindo entre os regimes próprios as regras dos municípios e estados. E também não vai cometer o erro de abandonar causas que existe período excedente em um regime que seu cliente já é aposentado. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e ajude com a aposentadoria dos seus clientes que são professores. Não esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo do mundo jurídico. Obrigada e até a próxima!